Bom, nesse segundo vídeo, então, eu vou dar algumas dicas de resolução, assim, dicas pessoais, o que eu uso para resolver, o que eu usei para resolver quando eu fiz o Enem, né? Mas o conteúdo que vocês precisam para poder resolver a prova do Enem, você já tem. Isso aqui vão ser só facilitadores. Primeira coisa que a gente vai ver, que talvez vocês vejam em geometria plana, é o conceito de ângulo complementar e ângulo suplementar. Está no próximo slide. Ângulos complementares são dois ângulos que, quando somados, dão 90. Dei o exemplo aqui, 30 e 60. 30 mais 60, 90. Poderia ser 25 e 65. Dá 90 também, são dois ângulos complementares. 15 e 75 também são dois ângulos complementares. Mas deixei só esses 30 e 60 aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. E o que tem a ver esses ângulos complementares? Eu sei que o seno de um dos ângulos vai ser igual ao cosseno do outro ângulo e o cosseno desse ângulo vai ser igual ao seno do outro ângulo. É invertido então. Por exemplo, eu sei que o seno de 30 é meio. E quanto vale o cosseno de 60? Meio também. Então eu sei que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E quanto vale cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. E quanto vale seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então eu sei que o cosseno de 30 e seno de 60 são iguais. Então essas relações aqui eu sempre vou ter para ângulos complementares. Isso vai ajudar a gente a resolver exercício lá na frente. E ângulos suplementares? São dois ângulos, alfa e beta, que quando somados dão 180 graus. Por exemplo, tem aqui o 30 e o ângulo de 150. 150 mais 30, 180. São ângulos suplementares. Mas e daí? E daí que eu tenho a relação aqui de seno e cosseno também. Eu sei que o seno de um dos ângulos é igual ao seno do outro, porque tá vendo aqui, ó, 150 o seno dá aqui em cima e 30, o meu desenho ficou mal feito aqui, mas 30 o seno dá aqui em cima também. Então eu sei que o seno dos dois é igual. E isso vai servir para todos os ângulos suplementares. 60, 120, 45 e 135. Então eu sei que os senos são iguais. E os cossenos vão ter o mesmo valor, entenda, valor, só que com sinal trocado. Porque o 150 vai ter o cosseno aqui e o 30 vai ter o cosseno aqui no eixo positivo. Então eu só inverto o sinal, que é o que está aparecendo aqui. Os senos são iguais e o cosseno eu inverto o sinal e igualo os módulos. E uma terceira dica, que não tem a ver com senos suplementares nem complementares, nesse caso aqui o 120, eu sei que ele é um ângulo suplementar de 60. Então eu consigo calcular como se fosse um ângulo de 60. Nesse caso aqui o 120, eu sei que ele é um ângulo suplementar de 60. Então eu sei que o seno de 120 é igual ao seno de 60 e o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Mas vamos fingir que a gente não sabe isso. Vamos ver isso aqui. Eu tenho um ângulo de 120 que está nessa posição aqui, e do eixo de 90 até aqui tem uma abertura de 30 graus. Por quê? 90 mais 30, 120. E 120 mais 60, que é essa outra abertura aqui, nós temos 180. Essa dica aqui é a que eu mais uso. Nosso eixo de referência sempre vai ser o eixo dos cossenos, ou seja, essa linha horizontal aqui, a abertura sempre vai ser em relação a ela. Mas como assim? Eu sei que a abertura desse ângulo de 120 em relação à horizontal aqui é 60 graus. Então eu sei que o ângulo de 120 vai ter as mesmas características de um ângulo de 60. Olha aqui. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Se vocês fizerem as contas para 120, vocês vão ver que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao seno de 60, e cosseno de 120 é menos meio, que é cosseno de 60 com sinal trocado, porque eles estão em lados opostos do eixo vertical, ou seja, um é positivo e o outro é negativo. Aqui, esse slide eu passei na última aula, mas só relembrando aqui para poder provar para vocês que o seno de 120 é realmente raiz de 3 sobre 2. Estou provando aqui com transformações trigonométricas. E aqui eu provo que o cosseno de 120 é realmente menos meio. Mas vamos pegar um exemplo aqui melhor, porque o 120 a gente já sabia, né? Olha aqui no caso do 210, então. 210 é um ângulo que está aqui no terceiro quadrante. E vamos analisar as aberturas, então. Em relação ao eixo horizontal, aqui tem uma abertura de 30 graus. Por quê? É 180 mais 30 dá 210. Essa abertura de 60 aqui nesse caso não vai me importar. É só para poder falar que 30 mais 60 dá 90, que é esse ângulo aqui. Tudo bem. Só que lembrando que 210 é um ângulo de terceiro quadrante
E o 30 é um ângulo de primeiro quadrante. Então, seno e cosseno de 30 vão ter valores positivos. E seno e cosseno de 210 vão ter valores negativos. Então, eles vão ter o mesmo valor de seno e cosseno, só que com os sinais invertidos. Olha só. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Olha o cosseno de 210. É raiz de 3 sobre 2, só que negativo, porque ele é um ângulo de terceiro quadrante. Seno de 30, meio. Seno de 210, menos meio. Sempre respeitando os sinais. Não sei se ficou mais fácil resolver assim para vocês, mas pelo menos para mim fica. Depois de um tempo você consegue fazer essas transformações mais rápido, mais de cabeça. Olha o 225, é novamente um ângulo de terceiro quadrante, e agora eu tenho duas aberturas iguais, uma abertura de 45 e outra abertura de 45. Então eu sei que esse ângulo vai se comportar como um ângulo de 45, só que com os sinais de seno e cosseno trocados, porque ele está no terceiro quadrante. E 45 é um ângulo de primeiro quadrante com seno e cosseno positivo. Então eu sei que o seno de 225 vai ser menos o seno de 45, então é menos raiz de 2 sobre 2, como vocês podem ver aqui que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno vai ser menos raiz de 2 sobre 2, como vocês estão vendo aqui que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu coloquei um raiz de 3 aqui sem querer. E isso eram as dicas que eu tinha para dar para a resolução de exercício de trigonometria. Vocês podem ver que ficou mais na parte de transformações trigonométricas, né? Mas para mim é a parte que mais dá conta também. Aquelas fórmulas gigantescas lá, se você souber essas coisinhas aqui, você ganha um tempo bom. E o Enem, o que você menos tem é tempo. Lembrando que isso aqui vale para outros ângulos também, por exemplo, o ângulo aqui de 330. Ele tem uma abertura de 30 graus aqui, porque 330 mais 30 é 360. Então ele vai se comportar como um ângulo de 30 também. Só que o seno vai ser negativo, porque ele está aqui embaixo, e o cosseno vai ser positivo, porque ele está do lado direito. E você pode fazer isso para outros ângulos também. Aí vocês podem fazer o teste nas listas de exercícios que eu passei. E no próximo vídeo, então, a gente vai resolver alguns exercícios da própria lista, que eu acho interessante a gente resolver, e assim a gente encerra a matéria de trigonometria.